Bem-vindos! Com muita alegria que eu trago de volta ao canal Ana Canosa, terapeuta sexual, psicóloga clínica, à frente do Sexoterapia Podcast, colunista de Universa. E hoje a gente veio falar sobre ceder ou não ceder, qual é o limite entre flexibilizar nas relações e estar sendo feita de trouxa. Acho que essa é uma das grandes questões e como a gente está convivendo de formas cada vez com menos diálogos e mais turbulência, está sendo difícil achar esse ponto de equilíbrio. Ana, muito obrigada por estar aqui comigo de volta ao canal. Imagina, é um prazer. A gente conversou nas nossas últimas entrevistas como a gente está treinando menos estar em relação. Você sente que a gente desaprendeu a conviver e com isso a gente perdeu essa mão de assim o quanto que eu devo ceder para construir uma relação? Perdeu a mão total. As pessoas estão, né? Eu acho que perderam mesmo porque não treinam, né? Quando você fala de ceder ou não ceder, eu sempre venho para o lado assim de que ceder é um ato de generosidade, é um ato amoroso, né? Mas esse ceder, ele precisa encontrar ressonância no outro. Eu não posso abafar o meu desejo sempre em nome de uma relação. Eu acho que é aí, quando você começa a abafar a sua própria voz para estar na relação. E isso, Carol, acontece de tantos jeitos, né? Não é só a gente queria comer isso ou aquilo, queria ir nesse restaurante ou no outro. E aí não rolou, porque o outro tem que ser daquele. Essa é uma questão, mas isso até na comunicação. Quando você começa a conversar sobre determinados temas em que a outra pessoa não permite ou não acolhe a sua opinião, que você vai perdendo a voz, você vai ficando, né, a sua voz, ela nunca é ouvida, você nunca está certo, nunca está certa, tudo aquilo que você fala tem uma contraposição. Então, eu acho que a gente para pensar se a gente está cedendo demais, quando a nossa voz e o nosso desejo está sendo abafado. Porque ceder eu acho legal. Vem aqui um pouquinho, eu vou aqui um pouquinho, e a gente vai encontrando um jeito. Isso dá uma ideia de compartilhar, dá uma ideia de cooperação, dá uma ideia de time, sabe? Você vem aqui um pouquinho, faz um pouquinho aqui, a gente vai organizando. Dá uma ideia de hoje, o prazer vai ser, o seu desejo vai ser privilegiado nesse sentido, nessa escolha. Amanhã vai ser o meu. Então, e eu sinto que os relacionamentos, eles de alguma maneira, a gente busca uma paridade na satisfação, né? Essa coisa de você poder entender que o outro também está se comprometendo com o relacionamento, que o outro também está aberto para acolher a sua individualidade. Mas acho que a gente tem que prestar atenção, você falou uma coisa que eu acho super importante, né? Da gente fazer por generosidade, por olhar o outro. Mas às vezes eu sinto que a gente faz numa lógica de cobrança, assim, principalmente as mulheres que aprenderam a entrar nessa chave da síndrome da boazinha, né? Então, eu me sacrifico em nome dessa relação, e daí você fala, mas eu deixei de fazer tudo isso, esperava que ele deixasse também. Mas você colocou para o outro, você fez por você, ou você fez num movimento narcísico de aí querer ser amada e reconhecida por toda a devoção que você fez? Então, você não fez pela relação, você fez por um movimento egoísta. Quando a gente percebe que, no fundo, a gente está cedendo como forma de controlar e para de fazer esse processo? Olha, eu acho difícil mesmo esse limiar, sabe? Ajustar esse negócio, porque eu entendo que a reciprocidade ela é importante. Às vezes eu cedo em algumas coisas, eu espero que o outro ceda também. Né? Eu acho que não tem como não esperar que o outro ceda. Agora, ceder exatamente no quê? Naquilo que você quer. E aquilo que você quer precisa ser colocado. Porque senão, essa negociação, esse jogo, vai estar sempre desfavorecido, sabe? Eu acho que principalmente no início das relações, até que você sinta confiança de que o outro, de fato, está comprometido no relacionamento. Então, eu acho que tem que tomar um certo cuidado de entender que se você está manipulando, porque às vezes você faz, olha só que interessante, né? Às vezes você passa de generosa para controlar o outro. No fundo, tu está manipulando.
né? Olha o que eu fiz, olha isso, olha aquilo, para depois dizer para o outro assim, tá vendo? Mas agora você não fez nada por mim, aí se coloca nessa posição, você está manipulando, né? Então, acho que tem que ter uma certa autenticidade na medida daquilo que eu dou conta de ceder e daquilo que eu espero que o outro faça na colocação do meu desejo. Então, tem que ser alguma coisa mais espontâneo mesmo, sabe? Mais colocado, mais aberto e mais fluido. Eu acho que isso vai acontecendo nos relacionamentos, você vai sacando se o outro está, de fato, empenhado também em te agradar, em acolher sua voz, seu desejo ou não. E acho que talvez tenha uma outra lógica que a gente tenha que quebrar, que é o do, mas não me custa nada. Porque se você repetidamente cede porque não te custa nada, é isso, eu queria ir no sushi, mas não me custa nada ir na pizza. Eu queria viajar com as minhas amigas, mas não me custa nada ficar em São Paulo. Eu queria ver o filme do Oscar, mas não me custa nada. Aí você vai estreitando essa relação e criando uma dinâmica a partir desse movimento de satisfazer o desejo do outro. E quanto mais você satisfaz, mais dá medo de um dia você falar, hoje eu não quero ir, ou hoje eu discordo, isso eu não vou ceder. A gente vai atrofiando a nossa autonomia e a individualidade, que a gente até falou na outra entrevista, né? Como entender que, às vezes, o não ceder é a coisa mais importante para a gente também manter a relação. E também, né, o que acontece é que a outra pessoa, ela se acostuma a ter o seu desejo. É que nem criança, que você dá tudo para a criança porque ela chora, né? Aquela criança se acostuma a ter tudo. Ela não dá conta de lidar com a frustração do desejo dela. Então, fica difícil também para essa pessoa que se acostumou a ter o desejo priorizado na relação, um dia abrir mão. Ela tá, como assim? Como assim abrir mão? Espera lá. Não é assim, não. Você me deu isso de bandeja, agora você vem aqui cobrar, né? E o falecido Flávio de Kovács, que eu adorava ele falava muito do encontro entre o generoso e o egoísta. Então, ele dizia uma coisa muito interessante, assim, como as pessoas generosas acabam encontrando e criando vínculo com pessoas egoístas. Por quê? Porque se eu tenho um egoísta, eu reforço que eu sou generoso. Então, muitas vezes, a necessidade não é só do egoísta de privilegiar o próprio desejo, mas é do generoso em ser generoso, porque ele encontrou esse espaço no mundo de prazer. Olha, tá vendo? Eu olho para mim, olha como eu faço, olha como eu me entrego, olha como o outro é filha da mãe, porque aí às vezes entra na vitimização também, né? Quer dizer, puxa vida, ninguém manda para mim, só eu que faço tudo. Nossa, gente, isso, mãe já cria esse discurso desde sempre, né? No padecer no paraíso, aquela história. Então, assim, cuidar das pessoas muito generosas que cedem tudo, porque a chance delas alimentarem o egoísmo do outro é muito grande. E quando o outro, né? Aí o outro também não aprende. Lembra, ser afetado e afetar, o outro precisa aprender, é um exercício também ser generoso. E bancar o desconforto, né? Daí, porque nesse aprender, a pessoa vai ficar frustrada e você vai ter que aguentar ela dormir de bico e tudo bem, né? Porque eu sinto que às vezes é assim, não, quer saber? É melhor eu ceder. Eu já ouvi tanto isso de seguidores do canal, eu prefiro ceder do que passar por mais uma DR, então eu faço pela relação, é melhor por mim. Mas não é, assim, que relação você está mantendo, né? Às custas de evitar uma conversa, um diálogo, um conflito. É a coisa de você estar sendo aprisionada nos seus desejos e nas suas posições. Isso não vai levar a algum lugar. Isso vai dar merda lá na frente, tenho certeza absoluta. E a gente tem que começar já desde o começo da relação, colocar para o outro também os nossos desejos e as nossas frustrações. Claro, sempre. Claro que sim, precisa se colocar, precisa falar o que eu gosto, o que sim, o que não, negociar sempre, sempre. E falar o que você gosta ou não e também a maneira do outro de te acolher por inteiro. Como é que eu vou acolher você por inteiro se você não fala o que você quer? Se você não consegue ser assertivo? Como é que quer dizer, eu não tô me relacionando com uma pessoa, estou me relacionando com uma entidade, né? Com uma entidade não se coloca, não pode, tem que se colocar, até para o outro te conhecer, né? Isso é importante. E acho que isso também tem a ver com o nosso ideal de eu, né? Eu crio um ideal de mulher ou de homem em relação que tudo faz, que dá conta de tudo, que é generoso.
e que está lá com o egoísta. É possível, se a gente está numa relação de um generoso com o egoísta, a gente treinar um outro papel nessa relação e perceber que a gente também pode ser egoísta e deixar o outro ser generoso? Mas não é fácil quando essas posições estão cristalizadas, é preciso ter consciência delas, né? Isso é um processo, a gente faz muito isso em processo de terapia de casal, olhar as posições cristalizadas e quando elas estão incomodando, proporcionar outras dinâmicas, dá um super desconforto, sabe? Porque você está ali numa posição, como é que eu faço para mudar essa posição? Eu preciso reprogramar. Então, mas é possível com interesse, é possível com afeto, é possível experimentar outras posições. Gente, a história, né, veio para ser humano pé de couve, é isso. E acho que para os solteiros que estão assistindo a gente, talvez pensar em entrar na próxima relação exercendo um outro papel, porque isso também vira uma carta na manga, né? Eu já sei que eu agrado quando eu sou generosa, quando eu cedo, então isso vira minha arma de sedução. Exatamente. Por que não entrar numa outra história, não sendo a boazinha que dá conta de tudo, a que resolve, pede Uber do cara? E aí, isso, gata, vai para um lugar normalmente, lá na frente, isso vai para o lugar de uma interpretação de não cuidar. Porque, normalmente, quando a pessoa é extremamente generosa, né, o outro se acostuma a não cuidar dessa pessoa. Porque, assim, se eu sempre vou ter o meu desejo, por que eu vou cuidar do outro? Aí, quando o outro precisa de cuidado, o egoísta não sabe fazer. Mas como assim cuidado? Então, quando a gente coloca o nosso próprio desejo, as nossas próprias necessidades, a gente está ensinando o outro a cuidar da gente. E no final das contas, o que a gente quer, galera? Vamos combinar? A gente quer que alguém cuide da gente também. Todo mundo gosta desse espaço. Um vai ser de um jeito, o outro vai ser do outro. E cuidar também é um ato de amor, também é uma maneira de ser generoso, também é um aprendizado, né? E eu acho que as relações, elas só se dão de maneira extremamente empática se você se disponibilizar para fazer esse tipo de coisa, porque aí vai ser bacana. Obrigada, Ana. Que a gente possa pedir para ser cuidado sem medo de ser lido como carente, né? Como emocionado, que acho que às vezes a gente quer dar conta de tudo, quer ser autossuficiente, como a gente falou na entrevista do amor próprio, e quer mostrar para o outro que a gente está amando ele tanto que a gente cede em tudo. Dá para exercitar outros papéis, dá para dar um pouco de colo, mas pedir também. Claro, super importante essa reciprocidade para não estabelecer papéis rígidos que vão ficar mais difíceis de mudar lá na frente. Super obrigada, Ana. Imagina, querida, foi um prazer.